E uma outra pergunta que o pessoal faz demais, demais mesmo. Quanto custa a minha holding? Quanto custa? Vai custar para eu fazer a minha holding? E sabe o que normalmente eu falo? Não sei. Não sei. A pessoa fica, como assim você não sabe? Você trabalha com isso, fala aí toda hora que você é especialista em planejamento patrimonial, que você faz e é isso, aquilo, e você não sabe me dizer quanto vai sair a minha holding? Não. E sabe por que não? Porque é o seguinte, pessoal, uma holding, um sistema de holding familiar é um sistema ultra personalíssimo. Cada família tem uma necessidade, uma estrutura, um patrimônio. Então, não existe uma receita, não existe um padrão. Não tenho como falar, olha, vai custar 10 mil reais, vai custar 1 milhão de reais. Não, não dá. A gente tem que fazer uma consulta, uma conversa com a família para diagnosticar várias coisas, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder conversar, iniciar essa conversa com a família, é uma sessão de viabilidade. E o que é esse raio dessa sessão de viabilidade? Sessão de viabilidade é o momento onde o profissional vai ouvir o cliente. Então, a gente vai fazer diversas perguntas, diversos questionamentos para esse cliente e vai falar, bom, eu preciso saber sobre a tua estrutura familiar, a tua formação da sua família. Você é casado, qual é o regime de bens, se você tem filhos, se os seus filhos são casados e qual é o regime de bens desses filhos, se esses filhos também possuem filhos, qual é a idade dos filhos. Então, primeira coisa, entender como é constituída essa família. Segunda coisa, vocês possuem dívidas, não possuem dívidas? Se possuem, como está a cobrança dessas dívidas? Os filhos que vão receber o patrimônio, que vão receber as cotas em doação, eles possuem dívidas, eles podem receber, eles têm o nome sujo, não têm o nome sujo, isso também precisa ser estruturado, precisa ser pensado para que nós possamos fazer o planejamento da melhor forma. Outra coisa, a gente precisa saber sobre o patrimônio da família, porque tem famílias que têm apenas a casa onde reside, tem famílias que têm diversos imóveis e que utilizam esses imóveis para locação, para complementar a renda. Tem famílias que vivem exclusivamente de renda de alocação de imóveis. Tem famílias que exercem atividade de construção civil, então elas compram pequenas casas, derrubam aquelas casas, constroem outros imóveis, salas comerciais ou outras casas, vendem ou alugam, enfim, que vivem disso. Então, não tem como fazer uma tabela de valores. A gente não trabalha dessa forma. A gente precisa entender, existem imóveis alugados? Qual é o valor do aluguel? Você declara isso no seu imposto de renda? Como que você declara? Esses imóveis estão todos regularizados? Não estão regularizados? Então, há uma infinidade de perguntas que a gente precisa ter do cliente para identificar. Bom, o sistema de holding vai servir para você. Feito isso, a gente passa para a segunda parte, que é montar um croquis estrutural. Aí sim, onde a gente vai conseguir mostrar para o cliente quais os sistemas que existem, que podem beneficiá-lo, que podem beneficiar aquela família, dentre tantos sistemas que nós temos, porque um sistema de holding ele pode ser formado por uma única empresa ou por mais de uma empresa. Se você vai precisar de uma empresa operacional para coordenar os aluguéis e obter uma vantagem tributária em relação ao imposto de renda desses aluguéis que você recebe, se você não vai precisar dessa estrutura, se você vai querer conseguir aí talvez um domicílio mais vantajoso colocando a empresa num outro lugar. Enfim, tem uma porção de coisas que a gente vai apurar, fazer o levantamento real de os custos que essa pessoa vai ter para junta comercial, para doação de cotas e para toda a estrutura, e aí sim poder apurar qual é o valor de uma holding. Então, não adianta o cliente, no primeiro contato, mandar uma mensagem falando quanto sai para fazer uma holding. A gente não consegue dar essa informação sem antes conhecer a família, sem antes conhecer a estrutura patrimonial e ter todas essas informações. Parece bobeira, mas não é.
isso é fundamental para que a gente possa estruturar, para que a gente possa criar um efetivo planejamento patrimonial, envolvendo tanto a questão da sucessão, quanto a questão tributária, para poder reduzir os encargos tributários para essa família, para que ela consiga ter uma vantagem pagando menos impostos. Se essa família talvez exerce uma atividade, como é que a gente consegue também realizar um planejamento dentro dessa empresa da família? Lembra que eu comentei que existem famílias que não entendem que precisam fazer a sucessão das cotas. Mas se você tem a sua empresa, você também pode fazer um planejamento sucessório dentro desta sua empresa para já deixar organizada a sucessão. Quando você falecer, não precisa fazer o inventário das cotas dessa sua empresa. Então, todas essas questões precisam ser avaliadas. Se a pessoa tem uma empresa que está no regime do Simples Nacional, por exemplo, ou se ela está no regime de lucro presumido ou lucro real, qual é a forma que a gente vai utilizar para organizar esse patrimônio? Então, são muitas informações que nós precisamos, que nós obtemos inicialmente na sessão de viabilidade, que é realizada com o cliente, e após, com a realização do croquis estrutural, justamente para mostrar ao cliente como se fosse a planta de uma casa. Olha, estas são as possibilidades que nós identificamos para você. Esta primeira possibilidade é um pouco mais simples, tem um pouco menos de vantagens econômicas, essa outra já é um pouco mais sofisticada, essa outra tem uma vantagem maior. Cada custo, né, cada uma vai ter um custo, e isso não tem uma relação direta com o patrimônio. Não, a gente não coloca um percentual sobre o patrimônio, como normalmente nós fazemos, os advogados fazem em relação ao inventário. Quando você vai fazer um inventário, existe uma tabela lá na Ordem dos Advogados que menciona um percentual sobre o valor do patrimônio para você cobrar os honorários. E com esse sistema de planejamento patrimonial por holding familiar, nós não trabalhamos assim. Nós trazemos benefícios ao cliente. E aí, o valor pode ser calculado sobre esse benefício ou sobre horas, enfim. Por isso, não existe uma forma de dizer o seguinte: a sua holding sai tanto, sem antes a gente conhecer o cliente, conversar com ele, entender toda essa estrutura.